versículo 12 ao versículo 19, nós já estamos praticamente já encerrando já mais, eu acho que 2 mensagens, encerramos aqui a primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 19. Irmãos, eu lerei, até que eu pedi para o nosso irmão colocar, a versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, que ela tem algumas palavras que são difíceis e eles colocam já traduzida um pouquinho melhor para o nosso idioma, podemos assim dizer, né, para o nosso vocabulário de 2025, tá bom? Mas outras palavras que são conhecidas por nós já da ARA, continua, então normalmente eu leio para facilitar mesmo essa leitura, a compreensão aqui no momento da mensagem. Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 19, a palavra do Senhor diz assim: Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se vergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus e se começa por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós pedimos que o Senhor continue trabalhando no nosso coração, ó Pai, para que nós possamos aprender a sua palavra, a sua santa palavra. Nós pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Fale conosco, ó Pai. Fale conosco, que nós possamos entender o que está escrito e possamos ser praticantes do que ouvimos, ó Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nosso tema dessa noite é sofrendo as provações para a glória de Cristo, para a glória de Deus. E é muito interessante quando nós vemos agora o finalzinho já da carta, é uma carta que Pedro ele escreve para essa igreja que está passando por perseguição, que está passando por dificuldades. E ele falou já sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade. Então, os primeiros capítulos ele vai trabalhar sobre isso. Qual é a sua identidade? Ele falou, você é eleito, você é nação santa, você é povo do Senhor. Ele trabalha algumas coisas que o apóstolo Paulo trabalha, outros apóstolos, outros escritos, obviamente, da Escritura, trabalham também para que a gente possa lembrar quem eu sou perante Deus. Não o que o mundo fala, mas quem eu sou perante o nosso Senhor, o nosso Salvador. Depois ele trabalha sobre essa ideia de que eu preciso ser submisso ao Senhor, fiel ao Senhor, e ao mesmo tempo ser fiel às autoridades. Ele coloca sobre isso, sobre como o cristão deve ser diante das autoridades constituídas pelo Senhor. E aí ele coloca também a submissão na casa. E aí ele coloca todas essas ideias e depois ele fala assim, e agora, como o cristão vai viver os últimos dias, né? Como o cristão, ele tem que viver esses últimos dias. Porque nós entendemos, então, irmãos, biblicamente, que os últimos dias do Senhor são desde que Jesus foi aos céus e até agora. Então, enquanto Jesus não voltar, estão já acontecendo os últimos dias. Né? Porque o apóstolo Pedro mesmo vai falar que para Deus 1000 anos pode ser um dia, ou um dia pode ser 1000 anos. Então, o tempo de Deus é diferente. Cumpre a nós a sermos fiéis, obedecermos ao Senhor e vivermos ao Senhor. E aqui ele trabalha uma segunda ideia sobre o fim, né? O tempo ali, como a gente vai viver os últimos dias. E até a Sociedade Bíblica coloca aqui, coparticipantes do sofrimento de Cristo. E aí, eu analisando esse texto, meditando nesse texto, eu lembrei
de algo que aconteceu comigo mês passado. Os irmãos que são mais próximos sabem que eu não conheço nada praticamente de futebol, né? Não é uma coisa que eu me orgulho, assim, mas eu não conheço. Eu sou um brasileiro que não conheço. Meu pai, ele falava que ele era palmeirense, mas nunca vi ele assistindo um jogo de futebol. E eu ficava naquilo na minha cabeça. Se alguém perguntar que time que eu torço, então eu vou falar que é Palmeiras, mas ao mesmo tempo, depois que fui crescendo, eu fui falando, não sei, eu não torço pra nada, eu acho, né? Gostava de ver outras coisas, basquete, outros esportes, mas o futebol mesmo, que é algo normal para o brasileiro, eu acabava não vendo, né? E conforme o tempo foi passando, estando aqui mais próximo, onde acontecem os jogos, né? Eu comecei a meditar nisso, né? Comecei a falar assim, poxa, acho que eu tenho vontade de assistir um jogo, pelo menos uma vez na vida, eu quero ver se eu assisto um jogo. E aí eu fui, então, até com o Enzo, né? O Enzo, filho do Marcos, ele estava querendo muito assistir. Eu falei, poxa, então vou te levar, então. E aproveitei para conhecer também um jogo ali do Palmeiras, porque ele é palmeirense. E quando eu estava olhando para comprar um ingresso, para poder ver, eu fui conhecendo um pouquinho mais da história desse time, né? E aí eu falava, por que tem dois mascotes? Tem o porco, tem o papagaio. O que acontece com isso, né? E eu meditei um pouco sobre essa ideia aqui. Porque o texto aqui fala pra gente, irmãos, e eu vou tentar conectar para que vocês possam compreender o porquê eu estou falando isso, é que o texto aqui bíblico, ele fala assim, sabia que é possível, basicamente isso, que Pedro está colocando para a igreja, sabia que é possível você pegar algo que foi projetado para ser uma zombaria contra você e fazer isso de algo que você se orgulhe, de algo que você olha e fala assim, poxa, que coisa linda, eles estão me zombando de mim, mas eu estou pegando isso para me orgulhar. E basicamente foi o que aconteceu com a torcida do Palmeiras. Foi a torcida do Palmeiras. Esse apelido porco, né, foi lá dos anos 60. Inventaram, e não foi algo que foi dado ali para eles como algo bonito. Né? Basicamente foi o seguinte, irmãos, eu sei que tem muitos detalhes dessa história e não é o nosso foco aqui contar a história de um time de futebol, eu só estou usando de ilustração mesmo. Tá bom? Mas, basicamente, foi o seguinte que aconteceu e por que zombaram deles dessa forma. Na década de 60, dois jogadores do Corinthians faleceram em um trágico acidente. E o que aconteceu? O Corinthians, então, queria contratar mais dois novos jogadores para, então, ser mais competitivo o time. Só que teve um time que não quis que contratassem mais dois novos jogadores. E esse time foi o Palmeiras. E naquela época, a regra do futebol era assim, se um clube contestava, então o outro não podia fazer. Então todos tinham que ter harmonia. E de fato, então, o Corinthians ele não conseguiu contratar e ele perdeu o jogo lá, perdeu todas as coisas, né? Só que os diretores do Corinthians ficaram muito irados com isso. Por que eles ficaram irados? Porque, de fato, o Palmeiras não deixou, né? Foi o time ele que impediu que eles pudessem contratar e ter um time um pouco mais competitivo. E eles ficaram muito irados e começaram a, então, falar que os palmeirenses, eles tinham um espírito de porco. E aí começou essa zombaria ali com os palmeirenses. Esse apelido ficou pejorativo lá até por volta dos anos 80. Até que a torcida do Palmeiras e até os diretores de marketing começaram a pensar, bem, eu acho que em vez da gente ficar bravo com eles, vamos pegar essa algo pejorativo e transformar em marketing, transformar em algo que é bom para nós, que a gente possa se orgulhar, até que então, em um jogo lá na década de 80, os torcedores começaram a gritar lá, né, dale, dale, dale porco, e aquilo lá foi trazendo aquela paixão do futebol e tal, que eu tô tentando encontrar, mas eu não encontro, do futebol, e ganhou tudo ali, aquelas pessoas ali. E a questão é essa, irmãos, a questão é essa, de todo esse exemplo que eu tô dando para vocês aqui, a questão é que é possível sim pegar algo que era para te destruir, algo que é para deixar você para baixo e utilizar como honra. Aquele nome que fizeram, por exemplo, para nos ofender, irmãos. Hoje nós nos orgulhamos, não é? Vocês acham que o nome cristão era para ser algo bom? Não. O nome cristianismo, ou o nome cristão, aqueles são os cristãos, era um nome que os romanos ali, a população dava para aqueles seguidores de Jesus Cristo como motivo de zombaria. O povo, em Atos, a gente vai olhar Atos 11 por aí, em outros
textos de Atos, vai mostrar que nós, naquela época, nós chamávamos de discípulos, nós chamávamos de crentes, de fiéis, do povo do caminho. Era esse nosso apelido. A gente se falava assim, dessa forma. Só que os inimigos, os outros que odiavam o cristianismo, né, e até um escrito de Nero, ele falava assim que ele fazia as suas maluquices ali, na época da loucura de Nero, no Império Romano, com um povo que eles chamavam de cristãos. Porque era um termo pejorativo. E o que nós fizemos com esse termo? Nós deixamos para lá? Não. Nós pegamos e nós nos sentimos orgulhos quando alguém fala assim, você é cristão? Sim, eu sou. Só que, na época, no primeiro século, aquilo ali era muito triste. Aquilo ali era um motivo de insulto para o povo. Porque assim, ó, vocês estão querendo imitar aquele Jesus, vocês estão querendo imitar e estão achando que vocês são parecidos com esse Jesus, com esse Cristo. Então, olha só o que Pedro está trabalhando aqui. A gente precisa lembrar, irmãos, que esse povo aqui, eles estavam passando por perseguições. Esse povo aqui estava passando por dificuldades grandes na vida deles. E Pedro, ele fala, olha, irmãos, vocês precisam entender que passar dificuldades, passar provações pelo nome de Cristo é algo de você ficar orgulhoso. É algo de você tirar aquele sorriso da sua face mesmo, porque você está sendo perseguido, porque você está imitando Jesus Cristo. Porque as pessoas do mundo estão reconhecendo que você parece Jesus Cristo. Isso não é para o cristão ficar triste. Isso não é para o cristão ficar amargurado. Não. É para a gente olhar e falar, poxa, o mundo está achando, está vendo, está testificando, não para o meu orgulho, mas que eu estou no caminho certo. Que eu sirvo ao Senhor, que eu estou parecido, que eu amo da mesma forma que meu Senhor, que eu amo, que eu oro, que eu vivo uma vida igual ao meu Senhor. Então, são motivos de orgulho para nós, irmãos, para que a gente possa assim dizer, que maravilha, quão grandioso é isso. Então, a ideia do nosso tema é sofrendo as provações para a glória de Cristo, é o chamado cristão diante da perseguição e sofrer com essa alegria, firmeza e confiança para a glória de Deus, sabendo que o que eu estou fazendo é para glorificar o Senhor, é para viver com o Senhor, então amém. Não há uma perseguição. E o texto depois vai trabalhar algumas diferenças disso, né? O que realmente é sofrer por Jesus Cristo e o que, às vezes, que está acontecendo na sua vida de sofrimento, às vezes pode ser culpa sua e não sofrimento diante do Senhor. Então, vem uma grande questão, pensando nisso, Há uma grande questão que o texto levanta para nós hoje como devemos encarar o sofrimento por causa de Cristo? Como nós devemos encarar? E a primeira ideia nossa, irmãos, é sofrer, né, encarar com esse sofrimento, as provações, com alegria em Cristo. Versículo 12 e 13. Olha o que diz. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem, exultando o Senhor. Então, aqui Pedro, ele já indica, ele já começa essa ordenança, esse texto aqui, chamando e mostrando quem eles são. Quem nós somos? Nós somos amados. Lembre-se, é uma igreja que está sendo perseguida. É uma igreja que ela poderia pensar assim, poxa, está passando por tantas dificuldades, eu estou sem casa, eu estou sem dinheiro, eu estou sem alimento, e será que Deus me ama? E Pedro, como apóstolo do Senhor, representante da igreja ali também, né? Não com o entendimento de Papa, é claro que não, mas é um dos representantes da igreja, ele é um dos apóstolos ali, tem autoridade ali diante do céu e da terra, para poder testificar a palavra do Senhor ali, é claro, e ele chama aqueles irmãos de amados. Vocês são amados, mas não estranhem. Basicamente ele está falando assim, irmãos, é sério que vocês acham que por vocês serem fiéis ao Senhor, o mundo vai bater nas costas de vocês e dar doce? Vai falar assim, olha, como você é cristão, que coisa linda, como você é fiel,
Nossa, como você é honesto, parabéns para você por você ser honesto. Eu estou te chamando você para fazer uma coisa errada e você não quer fazer essa coisa errada, você não quer fazer coisas corruptas, né? Você não quer fazer coisas ilícitas ou imorais diante do seu casamento, sexuais, o que for. Irmãos, Pedro, ele coloca isso pra gente, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. E a ideia aqui do fogo, né, talvez para os mais avivados, aqui não está falando de um fogo assim de alegria do Senhor, de exultação, não, aqui está falando de um fogo aqui de dor mesmo, como se fosse o ouro mesmo, o ouro ali, quando você vai refinar uma prata, um ouro, para você deixar cada vez mais próximo ali da pureza. Então, aqui Pedro está falando assim, irmãos, muitas vezes o Senhor colocará a gente em momentos difíceis, para que a gente possa ser parecido com Jesus. E, irmãos, pensem só, se de fato esses sofrimentos que às vezes nós vamos passar ou estamos passando estão me fazendo mais parecidos com Cristo Jesus, qual que é o problema? Qual é o problema de eu entender e falar assim, poxa, o Senhor está trabalhando no meu coração diante dessa dificuldade, mas eu agora sou melhor, sou um homem, sou uma mulher melhor do que eu era antes desse problema, antes dessa dificuldade. Eu estou mais próximo do Senhor, eu amo mais o Senhor, eu glorifico, eu oro, eu leio mais a palavra, eu sirvo muito mais a Deus. Então, isso aqui é para a gente ter como se fosse um riso no canto da boca mesmo passando por dificuldade, sabendo que eu estou crescendo. Então, quando ele fala não estranheis, não se trata de um acidente, um castigo, mas de uma realidade normal da vida cristã. A vida cristã, você sendo um servo fiel ao Senhor, o mundo não vai amar isso. O mundo vai detestar isso. E o crente precisa entender que não é estranho. Não é estranho isso. Isso é o normal. É o normal acontecer. E ele coloca essa ideia aqui, ó, que nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo, ou seja, sofrer por causa da fé significa compartilhar da mesma sorte do nosso Senhor. Essa união garante também que nós participaremos também da sua glória futura. Ou seja, Pedro está falando, da mesma forma que Cristo sofreu, o crente também muitas vezes irá sofrer por amor a Jesus Cristo. Lembre-se, o mundo é do maligno. Não tem como a gente viver uma vida de paz e amor aqui nesse mundo enquanto Jesus não voltar. Então, enquanto Jesus não voltar, esse mundo realmente terá dor, esse mundo terá doenças, esse mundo terá pessoas corruptas querendo te enganar, querendo fazer o mal contra você e contra a sua família. E ainda mais se você serve ao Senhor Jesus. Se você serve e busca ao Senhor Jesus. Mas Pedro, de forma muito do Senhor mesmo, ele fala, olha, às vezes eu estou falando isso que você pode ficar assustado. Poxa, então servindo ao Senhor eu vai ter dificuldades na minha vida? Mas ele fala, fique alegre, olhe para o lado positivo. Por quê? Porque essas pessoas estão perseguindo você porque você está sendo um crente fiel. O mundo não vai perseguir um crente que é mais ou menos. Um crente que fala que vai na igreja, que gosta de Jesus, mas está com eles e aplaudindo eles. Eles vão falar o quê? Esse crente aqui é nosso. Esse irmãozinho aí, esse cristãozinho, é nosso. Ele não é seguidor de Jesus Cristo mesmo. Então não vai ter perseguição. Mas o Senhor ele pede para que nós possamos ser fiéis a Ele. E de fato, essa ideia daqui, se alguma hora, se algum momento da nossa vida eu vou ser perseguido por causa de Cristo e sofrer por causa de Cristo, se alegre. Porque você está sendo fiel. Você está buscando ao Senhor. Há uma citação interessante de João Calvino a esse texto, ele fala que a verdadeira felicidade dos cristãos é quando são conformados à imagem de Cristo, mesmo na cruz, porque disso nasce a esperança da glória. É estranho, né? O crente é diferente. Às vezes a pessoa ela quer uma coisa boa para ela ter felicidade. O crente não. Muitas vezes, pelo fato de eu ter a presença do Senhor, mesmo em momentos difíceis, isso basta para mim. Porque eu sei que o Senhor está comigo, eu não estou sozinho, eu sei que o Senhor está na minha frente, cuidando e dando esperança para mim. E ainda mais quando eu sou perseguido pela causa de Jesus Cristo, aí que eu me alegro mais, aí que eu tenho que me alegrar, aí que a igreja deve se alegrar, porque a igreja é fiel, a igreja é uma eleita, a igreja é do Senhor. Imagine só, irmãos, um estudante de medicina que passa pela residência, né? Ele faz o
o curso, depois ele passa a residência, e ele não reclama da intensidade dos plantões, porque ele entende que aquilo o aproxima da sua vocação. Então, ele faz tudo aquilo ali, ele entende que ele precisa fazer aqueles plantões, ele sabe que ele precisa ter mais experiência. Por quê? Porque a experiência vai fazer com que ele se torne um bom médico. Ele não passou por dificuldade? Ele passou por dificuldade. Ele passou por intensidade ali, sem dormir, às vezes não comendo direito, mas ele sabe que lá na frente ele será um bom médico, um bom vocacionado. Da mesma forma é o cristão. O cristão, ele enxerga o sofrimento como parte do processo de se identificar em Cristo. Ele entende que diante das dificuldades, o Senhor está forjando ele para ele ser mais parecido com Cristo. Ele sabe que ele precisa do Senhor. Então, como eu devo encarar esse primeiro ponto aqui nosso, irmãos? O que eu devo levar para a minha vida? Primeira coisa, irmãos, para a nossa vida pessoal. Quando você for alvo de zombaria por sua fé, não se desespere. Lembre-se, você está unido com Cristo. Então, se você foi motivo e alvo de zombaria por sua fé, não se desespere. Lembre-se, Cristo está com você e de fato está testificando. Você é meu. Você é meu. Na família, irmãos, encorajem os filhos. Não escondem, para que eles não possam esconder a fé deles, o que eles acreditam de fato. Na escola, na faculdade, entre amigos, eles possam se alegrar, estar com o Senhor. Às vezes o pai com medo, às vezes a igreja com medo, fala assim, seja um espião, seja um 007 na escola, na faculdade. E não. O cristão, ele precisa mostrar, se identificar, mesmo sabendo. Por isso que a igreja é a importância da igreja, irmãos. Porque aqui na igreja nós vamos tentar formar jovens, adolescentes, prontos para encarar esse mundo tão tenebroso. Porque se a gente não preparar os jovens, os adolescentes, as crianças para esse mundo tenebroso, o mundo, diante das pressões, eles vão ceder. Diante das pressões que a gente sabe que eles sofrem na faculdade, sofrem na escola, eles vão ceder a fé deles, eles vão falar, quer saber, esse Deus acho que não ama, esse Deus acho que não é tão bom para mim, porque senão ele não deixava isso acontecer. E ao contrário, deveria ele entender, isso está acontecendo comigo porque eu sou filho de Deus. É totalmente ao contrário, é totalmente diferente isso. E na igreja, irmãos, como eu levo isso para a minha vida? Cultive a memória dos que sofrem perseguição hoje, orando e celebrando sua fidelidade como parte do corpo de Cristo. Então, diante dessas notícias que nós vemos, o que a gente deve fazer, irmãos? É claro, só se entristecer? Não. Orar, pedir, clamar diante dessas pessoas que estão sofrendo por causa de Cristo Jesus. Nós vemos em vários países acontecendo. Mas será que isso, numa hora ou outra, não vai acontecer no Brasil também? Então, como nós estamos nos comportando diante desses últimos dias? Será que nós estamos nos enchendo da palavra de Deus? Porque, eu tenho a palavra de Deus, graças ao Senhor, aqui no celular e aqui também. Eu tenho outras Bíblias em casa, Bíblias de estudo. Mas será que, em algum momento, eu vou ter essa liberdade de abrir a Bíblia onde eu quiser? Se eu quiser, às vezes, numa praça ali, na praça ali da frente, ali, ou aqui do lado, pegar uma Bíblia, ler e ficar lendo, eu acho que não vai acontecer nada comigo. Não vai acontecer nada, mas talvez um dia possa isso acontecer. A gente ora e a gente clama ao Senhor que isso não aconteça. Mas se for da vontade do Senhor, isso pode acontecer. Então, a gente precisa fazer o quê diante dessas dificuldades, irmãos? Se preparar. Se preparar para o que pode acontecer, porque nós, nos preparando, isso vai trazer só alegria. Só vai trazer esperança para a gente, porque a gente vai estar se enchendo cada vez mais da palavra do Senhor. E se encher da palavra do Senhor nunca é demais, nunca é mal. É sempre uma alegria. Então, olhe para Cristo Jesus. Jesus é a razão da nossa alegria em meio à dor. Ele suportou a cruz em troca da alegria que isso ia proporcionar para nós. Jesus, ele sofreu. Jesus orou ao Pai. Ao Pai, se possível, se for da sua vontade, afaste de mim esse cálice, mas que a sua glória, que a sua vontade seja feita na minha vida, ó Pai. E de fato, Jesus, ele se entregou na cruz, porque ele sabia que a dor dele traria a nossa alegria. Às vezes a gente pode ser que não está tendo essa alegria agora, irmãos, mas olhe para a alegria de ter uma vida com o Senhor Jesus Cristo.
Eu tenho certeza, se você olhar diante da sua dor, diante das suas dificuldades que você vai passar e falar assim, poxa, imagina se eu estivesse passando isso sem Cristo. Como eu seria? Como estaria a minha vida? Então, sempre uma vida com Cristo será a melhor escolha, será a melhor maneira de viver. E aí vem essa segunda ideia dos versículos 14 a 16, que é, primeiro a gente viu que é sofrer as provações com alegria em Cristo, sabendo que isso testifica que nós somos do Senhor. E essa segunda ideia aqui, sofrer as provações com firmeza e testemunho. Versículo 14 a 16. Ele diz assim: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Ele coloca essa ideia que a gente está comentando. Se vocês são insultados, mas olha, está condicionado. Por causa do nome de Jesus Cristo, vocês são muito mais do que felizes. Vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória é o Espírito de Deus e repousa sobre vocês. Diz assim, no versículo 15 e 16, que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas, se sofrer como cristão, não se vergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa de Cristo. Aqui, essa ideia aqui de bem-aventurado ecoa lá em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte. Ecoa direto as palavras de Jesus nas bem-aventuranças, irmãos. A felicidade do cristão não está em evitar a perseguição, mas em ser achado e estar achado em Cristo Jesus. Então, não é livrando das perseguições, mas é se encontrar filho de Deus, se encontrar ali como não só o próprio Deus, mas o mundo também, testificando, falando assim, você é um filho de Deus, por isso que você está sofrendo, por isso que você está vivendo dessa forma. O Espírito da glória repousa sobre vós. Aqui, irmãos, é a promessa da presença real, consoladora de Deus em meio a essas injustiças. Por isso que Pedro ele diferencia essa ideia do sofrimento. Há o que desonra, né, por pecado, más condutas, mas há aquele que glorifica por ser fiel. Então ele está falando basicamente assim, para a gente compreender um pouco melhor, irmãos. Ele está falando assim, ó, tem vezes que na nossa vida nós somos perseguidos no trabalho, na escola, em qualquer outro lugar, mas não é por causa de Cristo, é por sua culpa. Então não fique colocando Cristo. Não fique falando assim, é porque tá muita perseguição na minha vida, mas é porque eu sou do Senhor e tal. Mas na verdade você é um mentiroso, você é chato, você se intromete na vida dos outros, e aí o povo começa a incomodar você. E aí ele fala assim, ó, que vocês não possam sofrer como um ladrão. Porque vocês são chamados de ladrão, como malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Não. O cristão ele deve sofrer unicamente porque ele ama e ele é fiel a Cristo. Então, esse é o nosso sofrimento, irmãos. Então, investigue-se na sua vida, olhe para a sua vida, sonde, peça para o Espírito sondar. Será que as perseguições, será que as coisas que estão acontecendo até de errado na minha vida, será que não são por conta da minha culpa mesmo? Será que eu não estou me intrometendo? Será que eu não estou fazendo coisas que são erradas ali? Isso são só respostas de pessoas ali na minha vida dessa perseguição? Ou será que a perseguição realmente é por causa que eu estou glorificando o nome de Cristo? Que eu estou tendo uma boa atitude cristã no meu trabalho, na minha casa, na escola, na faculdade, onde eu estiver, onde a planta dos meus pés estiver. Isso precisa ser algo que a gente precisa meditar, irmãos. Porque às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente olha e vê Cristo, e às vezes a gente esquece que a gente é pecador, que a gente é falho, que a gente faz coisas que muitas vezes desagradam o nome do Senhor. E por isso nós somos sim cobrados aqui mesmo, né? E às vezes por pessoas porque a nossa conduta está envergonhando o Evangelho. Envergonhando o Evangelho. Há uma citação de Martinho Lutero que diz assim: ser cristão não é ter paz com o mundo. Até porque não tem como ter paz com o mundo sendo cristão. São inimigos. E ele diz assim, ó, mas guerra contra o pecado e fidelidade a Jesus. Onde Cristo está, ali o mundo se levanta contra. O crente, ele deve estar aonde Cristo está. Então lembre-se, aonde Cristo está, o mundo não está. Aquela igreja, não sei o que acontece, o mundo todo gosta.
os ímpios gostam daquela igreja, daquele pastor. Mas sonde. Não vamos ser chato. Mas antes de ser chato, vamos sondar. Será que aquela igreja está pregando o evangelho? Será que aquela igreja está pregando o nome de Cristo? Será que aquela igreja está falando sobre mudança, sobre transformação? Porque, irmãos, quando o evangelho é pregado fiel, simples, puro, o mundo não vai aplaudir. O mundo não vai endeusar um pastor. O mundo não vai endeusar alguém. Se você quer ser célebre por causa do evangelho, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, a gente precisa compreender que eu preciso ser fiel e entender que essas provações eu preciso passar com firmeza e entender que é um testemunho para a minha vida diante deste mundo. É como uma ilustração, assim como uma árvore que enfrenta ventos fortes. Normalmente ela vai criar raízes mais profundas. E o cristão é a mesma coisa. Que sofre por causa de Cristo, ele não se quebra, mas ele se firma ainda mais em sua identidade. Eu sei que isso está acontecendo porque eu sou do Senhor. Enquanto eu sou do Senhor, eu sei que o meu Deus ele está me fortalecendo. E eu posso ser firme porque esse meu Deus vai me ajudar. Então, o que a gente leva também esse segundo ponto aqui para nós, irmãos? Primeiramente, examine a causa do seu sofrimento. Pense, por que eu estou sofrendo? Vê o que o texto está falando. Será que eu não estou fazendo ao contrário? Ou é porque eu estou realmente glorificando e vivendo uma vida fiel? De fato, irmãos, como igreja do Senhor, eu quero que vocês sofram. Eu quero sofrer porque eu sou fiel ao Senhor. Não porque eu faço coisas que desagradam ao Senhor e que realmente faz com que o mundo me persiga porque eu estou sendo ali chato, porque eu sou um ladrão, porque eu sou um malfeitor, porque eu faço coisas erradas. Não, eu quero ser fiel ao Senhor e assim ser cobrado. Irmãos, lembre-se também sobre apoiar os irmãos que estão perseguidos, fortalecendo esses irmãos com oração, muitas vezes com oração e até financeiro também, para ajudar esses irmãos a comprarem comida, roupas, lembrando que o Espírito de Deus repousa sobre eles. Então, se o Espírito de Deus repousa sobre eles, ele dá essa firmeza, dá essa alegria de fato para eles, mesmo diante do sofrimento. E o último, irmãos, aqui que nós vemos para a gente colocar e pensar como a gente pode aplicar esse segundo ponto é não esconder a nossa identidade por vergonha. Nós temos que ser como Paulo também, como Paulo coloca. Eu não me vergonho do evangelho, porque isso daí é poder de Deus. É poder de Deus, irmãos. Então, se você está sendo perseguido e morto por causa do evangelho, não se vergonhe, glorifique ao Senhor. Da mesma forma que você sofreu e Cristo sofreu, o Senhor te exaltará, o Senhor te chamará pelo nome e você terá uma vida eterna de alegria, sem sofrimento. O Senhor coloca isso para nós, mas assumir publicamente o nome de Cristo com honra. E a última ideia que nós temos aqui, irmãos, é do versículo 17 ao 19. Então, essa primeira parte aqui, o que a gente entendeu, irmãos? Essa primeira parte é uma parte onde nós entendemos que precisamos ter uma identidade e viver essa identidade, mesmo diante do sofrimento. Então, o mundo não vai bater palmas para mim quando eu amar a Cristo de toda a minha alma. Então eu preciso viver isso, olhar, sondar o meu coração, para que, se até as dificuldades que eu estou passando, não são por causa do meu pecado, e sim, se é porque eu estou sendo fiel ao Senhor. Então Pedro está falando isso para os irmãos, fiquem alegres, se alegrem-se diante disso, porque vocês precisam do Senhor. E é isso, vocês estão sendo fiéis. Mas há uma segunda parte. E essa segunda parte é algo que é outro atributo do Senhor. O Senhor, ele está vendo. O Senhor é soberano diante de todas as coisas, mas nós sabemos que Deus também é justo, que ele é juiz sobre todas as coisas. Então as provações, com confiança, precisamos sofrer as provações com confiança no justo Criador, no justo juiz. Ou seja, essas pessoas serão condenadas. Aquelas pessoas que não foram fiéis ao Senhor, que não buscaram o Senhor ser igual a Cristo, elas serão condenadas. Olha aqui no versículo 17 e 19. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Então há uma restauração também diante da casa de Deus. Separação de joio e trigo. Então isso precisa acontecer. Isso começa por nós.
qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, olha, se muitas vezes Deus ele coloca provações, coloca dificuldades para nos refinar e deixarmos mais fortes, e também fazer uma limpeza do povo dele também, imagina só o que pode acontecer com aqueles que não creem no Evangelho de Deus. Então, nosso Deus é um Deus justo, perfeito. E ele coloca aqui, ó, e se é com dificuldade que o justo é salvo, aqui ele coloca uma situação que a gente vê em Provérbios, eu creio que é isso, em Provérbios, que ele aponta isso, né? Uma citação que Pedro ele diz: se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? É claro aqui que ele está dizendo essa ideia do pecador, né, do pecador, daqueles que amam o pecado mesmo, daquele que não está com o Senhor, daquele que não está com Cristo Jesus. Então ele coloca essa pergunta retórica, né, essa pergunta que não precisa de resposta. Se muitas vezes o Senhor ele limpa a sua igreja para realmente deixar os fiéis ali, imagina só o que pode acontecer com aqueles que são ímpios, aqueles que amam o pecado. E o versículo 19 encerra: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, eu preciso viver, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das derrotas, das tristezas, praticando o bem, praticando a bondade que vem do Senhor. Porque nós imitamos a Cristo. Lembre só, irmãos, daquele insulto que os imperadores, que os outros povos romanos e gregos faziam conosco no primeiro século, com nossos irmãos no primeiro século, chamavam de cristãos. Ah, esse povo cristão. E de fato, até quando eu falo aqui, parece ser estranho, né, que é um insulto. Porque nós transformamos isso em bênção. Então, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de sofrimentos que possamos passar, irmãos, por causa do Evangelho, a gente precisa ter alegria. A gente precisa saber, olha, o Senhor está me moldando. O Senhor está me fazendo ser mais parecido com Cristo Jesus. Então eu vou me alegrar. Se é para eu estar mais parecido, que é para mortificar, matar o meu pecado, por que eu não vou me alegrar? Porque eu não vou viver uma vida então feliz diante do Senhor, sabendo que no último dia Ele vai julgar todos esses outros e vai me colocar no lugar onde eu sempre sonhei. Viver eternamente com o meu Senhor, viver eternamente com o meu Pai, na alegria, sem tristeza alguma, sem dor alguma, sem choro, sem lágrima alguma, porque eu estarei com o meu Senhor. Porque graças a Ele eu fui fiel, graças a Ele eu consegui vencer e ter uma alegria. A gente já tem falado algumas vezes, irmãos, alegria, felicidade, ela não é algo somente, ela é algo que, porque alguém falou que você é legal, que você é bonito, então você fica alegre. Não, alegria é um estado onde eu tenho a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus, por isso eu sou alegre. Ou seja, mesmo diante das dificuldades, eu sei que eu posso ser alegre, porque Deus está comigo, Deus está me fortalecendo. Então, enquanto Ele não volta, eu sei que nós sofreremos. Mas não é só coisas ruins também que nós passaremos. Nós passaremos também e temos muitos motivos para a gente agradecer por tantas provas que o Senhor tem feito na nossa vida, não tem? Tantas coisas que o Senhor, de bênçãos, o Senhor tem derramado na nossa vida, tantos livramentos o Senhor tem dado, tantos cuidados que o Senhor tem feito nesta igreja, que nós temos orado e o Senhor tem operado milagres. Então, irmãos, nós precisamos ter uma visão, sabendo que precisamos ser fiéis, que muitas vezes nós seremos, sim, perseguidos por causa da nossa fé no Senhor Jesus, mas isso tem que trazer alegria para nós, alegria ao nosso coração. John Stott, um grande pregador, autor de vários livros, ele escreveu o seguinte: o sofrimento não destrói a fé, mas prova. A fornalha não consome o ouro apenas revela a sua pureza. Então, olha só as palavras que ele está dizendo. O sofrimento ele não vai destruir a sua fé, porque o Senhor ele não manda provações para te destruir. O Senhor manda provações para fazer você crescer, para você ser mais parecido com Cristo Jesus. E a fornalha não consome o ouro. Ela revela a pureza desse ouro. Então, olha só o trabalho, olha só o cuidado que o Senhor, sim, tem conosco, irmãos. Então, o que nós devemos levar para a nossa vida também diante desse ponto aqui? Irmãos, em meio às provações,
devemos descansar sabendo que a nossa vida está nas mãos desse Criador, desse Senhor que é fiel. Ele está cuidando, Deus é soberano, Ele está cuidando, Ele está olhando para a sua vida. Na vida comum que nós temos, veja as lutas da igreja como parte do processo de purificação, não como derrota. Não veja se a igreja está sendo perseguida como uma derrota. Não. É algo ali de se alegrar, até porque ali naqueles países tem uma igreja do Senhor, um povo do Senhor. E por isso que nós devemos orar para que o Senhor possa livrar eles do mal, que eles possam conseguir fugir, que eles possam conseguir alimento, que eles possam ter uma vida em paz enquanto o Senhor. Mas tudo isso está testificando que esse povo é fiel, que esse povo é do Senhor. E testemunho. Irmãos, mesmo quando nós formos injustiçados, continue praticando bem, mostrando confiança no Senhor. Então não é porque eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho, então eu vou fazer coisas ruins, eu vou fazer coisas... Não, dê outra face. É o que Cristo fala. Prove, mostre diante do Senhor e pratique o bem. Por isso, irmãos, que Cristo é o modelo supremo. Jesus sofreu segundo a vontade de Deus na cruz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Assim como ele confiou no Criador, no Pai, nós também, irmãos, podemos descansar que Deus está cuidando sim de nós, que Ele é fiel, que Ele é protetor da nossa vida. Então, não se esqueça dessas 3 ideias que nós vemos aqui, irmãos. Sofrer com alegria, porque esse sofrimento é porque você é cristão. E de fato Deus está testificando, você é meu filho. Sofrer com firmeza, não com vergonha do Evangelho, mas glorificando o nome de Deus. E por último, sofrer com confiança, entregando a nossa alma ao Senhor, sabendo, Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor que está direcionando a nossa vida. Então, eu vou descansar minha vida no Senhor, eu vou descansar tudo que tem. Então, irmãos, pense, lembre-se, e assim nós podemos concluir essa meditação pensando, como está a minha vida diante do Senhor? Como eu tenho vivido esses últimos dias da minha vida? Será que eu tenho olhado com desprezo? Ou será que eu tenho olhado com confiança aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida? Entendendo que até as provações são para eu crescer em espiritualidade, em amor. Será que eu também não estou sendo perseguido porque eu estou sendo mal? Eu estou praticando iniquidades? Ou é porque realmente eu sou servo do Senhor? Vamos nesse tempo, irmãos, pense no que a gente foi falado, pense principalmente no que foi falado na Bíblia aqui, nos textos bíblicos. Tem esse tempo de oração silenciosa e depois eu oro ao nosso Deus. Senhor, mais uma vez nós colocamos diante da Tua presença, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma, dessa igreja, ó Pai. E de fato nós possamos ser crentes que entendam, ó Pai, que muitas vezes nós sofreremos, ó Pai, não é motivo de tristeza para nós, ó Pai, mas sim motivo de alegria, entendendo que o mundo está testificando aquilo que o Senhor tem testificado na nossa vida. Que nós somos do Senhor, que nós vivemos para o Senhor. Ó Deus, eu peço a Ti, ó Pai, que derrame fé ao nosso coração, derrame, ó Deus, amor, que derrame, ó Deus, paciência, ó Deus, fidelidade em nosso coração, em nossas práticas, para que possamos viver uma vida justa, uma vida que realmente glorifica o Teu nome, ó Pai. Nós queremos isso, essa igreja pede, ó Pai, ao Senhor. Tenha misericórdia, Pai, dos nossos pecados, tenha misericórdia
Ó Deus, de todas as nossas falhas, que muitas vezes nós agimos mal, ó Deus, contra o Senhor, contra o próximo também, ó Deus. Trabalhe no nosso coração, para que possamos de fato, ó Deus, viver uma vida digna diante do Senhor, ó Pai, sabendo que essas dificuldades estão mostrando que nós somos de fato cristãos, ó Pai. E que possamos sofrer porque nós somos cristãos, não por outros erros, ó Pai, que às vezes cometemos, mas sim, ó Deus, que nós possamos sofrer porque nós anunciamos, nós somos fiéis, nós somos parecidos com Cristo Jesus. Ó Deus, trabalhe em nosso coração, nós pedimos isso em nome de Jesus.